No vídeo de hoje, vamos abordar a ideia de dialética. Essa ideia é tão comum dentro da filosofia que já adquiriu diversas manifestações ou diversas caras, termina sendo um termo especialmente relevante dentro de várias discussões, porém, acredito que caiba aqui uma definição. O que afinal é dialética? Originalmente derivado do termo diálogo, o termo dialética termina por se referir a um processo que leva à consideração da oposição de forças ou elementos distintos, e a partir dessa oposição, dessa tensão, desse conflito, você teria um resultado que difere das partes originais que se confrontaram nesse processo. A forma de pensar dialética é originada na filosofia de Sócrates, conhecido por utilizar o diálogo como sendo uma ferramenta para despertar ou levar o saber a seus interlocutores. A proposta da filosofia de Sócrates é que, por meio do diálogo e da oposição de ideias entre ele e um ou mais interlocutores, os conceitos terminariam por se revelar. Esse processo é usualmente chamado por Sócrates de maiêutica, um conceito que significaria algo como o parto das ideias. Da mesma forma que uma parteira não faz os bebês, o filósofo também não faria ou criaria os conceitos. Tais conceitos simplesmente se revelariam, viriam à tona a partir de uma oposição entre ideias, entre mentes pensantes. A noção de dialética vai ganhar um corpo mais robusto a partir da filosofia de Platão, que entende que por meio desse mesmo diálogo é possível não só encontrar pontos de contato ou unidades entre opiniões distintas, como também uma forma de descartar opiniões ou posições precárias a respeito de determinados conceitos. Porém, apesar dessa cara que a dialética assume na antiguidade, como por exemplo você tem Sócrates, Platão, em Aristóteles a dialética vai aparecer como uma espécie de lógica, a forma mais comum de compreender dialética é que ela seria um processo que realiza a síntese entre opostos, como formalizado pelos pensadores do que se entendeu como sendo o idealismo alemão. A partir de Fichte, especialmente de Hegel, a dialética vai se apresentar como um processo de oposição entre uma tese e uma antítese, e a partir dessa oposição você teria gerado um que se entende como síntese. Esse processo não é um processo que tem fim na própria síntese, pois essa síntese terminaria por se configurar novamente como uma tese, dando espaço para que apareça uma nova antítese que servirá para caracterizar esse conflito e, a partir dessa oposição, dar origem a uma nova síntese. Utilizando essa definição de dialética, podemos pensar uma série de processos dentro da realidade. A partir, por exemplo, da filosofia de Hegel, você tem um entendimento de que toda a realidade é organizada segundo princípios que seriam princípios dialéticos. Por exemplo, você pode pensar numa semente que um dia se tornará uma árvore. Essa semente nunca crescerá da maneira ideal, pois ela sempre encontra forças contrárias ao seu crescimento, como o próprio solo ou intempéries da natureza. A árvore que se formará a partir dessa oposição é uma síntese entre a força de crescimento da natureza e as forças opositoras que teriam no processo de crescimento dessa semente. Esse exemplo é um exemplo banal. Porém, a partir dessa noção de dialética, uma oposição entre tese e antítese que geram a síntese, podem ser pensados os mais variados tipos de processos, como, por exemplo, uma disputa eleitoral, as relações econômicas, os processos históricos sociais, a consolidação de correntes artísticas, até mesmo as relações intrapessoais. Se considerarmos, por exemplo, a história da filosofia a partir de uma interpretação dialética, podemos ver como correntes como o racionalismo e o empirismo, a partir de sua oposição, terminam por gerar uma síntese. Síntese esta manifesta na filosofia de Kant, que utiliza elementos de ambas as correntes para compor sua famosa doutrina do idealismo transcendental. A filosofia de Hegel entende que a dialética é a expressão de toda a realidade, dado que o nosso pensamento é apenas mera reflexão da racionalidade que estrutura toda a realidade ao nosso redor. Nas máximas do filósofo, tudo que é racional é real e todo o real é racional. Essa posição hegeliana é usualmente chamada de uma posição idealista, pois ela entende que princípios inteligíveis abstratos seriam anteriores à própria realidade em si. Em outro tipo de teoria, como por exemplo na filosofia de Marx, a dialética vai aparecer tendo um caráter material.
Essa noção de um materialismo dialético terminaria por utilizar essa noção de dialética para a compreensão dos processos históricos, que estariam fortemente apoiados sobre princípios materiais, relações econômicas. Essa ideia da dialética termina por sustentar uma das ideias principais que nós temos na filosofia de Marx, que é a ideia de luta de classes, onde tese e antítese seriam a oposição da classe dos dominantes e dos dominados, e essa tensão terminaria por gerar os processos históricos, a própria síntese dessa dinâmica histórico-econômica da humanidade. De modo geral, em resumo, pode-se entender que o processo dialético não é um processo circular, mas sim um processo espiral. Por mais que possa haver, em algum determinado momento, uma aparência de retorno à tese original, essa síntese nunca será igual à tese original. Ela se constituirá como um novo estado, como um novo momento, que seguirá no fluxo de mudanças e de oposições dialéticas. Bem, essas seriam as noções gerais daquilo que entendemos como sendo dialética. Em breve teremos mais vídeos abordando autores que utilizam essas noções dialéticas explicitamente em sua filosofia. E mais uma vez agradeço pela audiência de todos, desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado.